Então, vamos dar início, vamos começar o nosso culto submersos na presença do Senhor. Você vai pegar a sua Bíblia para nós começarmos então, falarmos aqui um pouquinho da palavra de Deus, compartilharmos do Evangelho. Que quando nós entramos numa crise, num momento de dificuldade, nós logo pensamos, meu Deus, o que vai acontecer agora? E nós começamos a ficar desesperados, apavorados para entender o que Deus está fazendo. E nós começamos a postar no Facebook, no Instagram e tentar entender, Deus está punindo a terra, Deus está punindo as pessoas, é a justiça de Deus, nós somos culpados, nós não estamos livres, isso vai nos matar. E nós começamos a enlouquecer. Nós começamos a enlouquecer, a perder a sanidade e começamos a buscar a Deus de todas as formas. E então nós nos perdemos em devaneios. Nós nos perdemos achando que rituais, que promessas, que religiosidade vai nos levar a crer e vai fazer com que Cristo nos atenda. Mas muitas vezes nós esquecemos de fazer a nossa parte. Nós esquecemos de buscar a Deus de forma consciente, de forma racional e verdadeiramente. E então nesse tempo que nós tiramos, a pergunta é: como você tem buscar a Deus de forma racional, querido? O que é forma racional? Primeiro, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. Sim, nós somos corpo, alma e espírito. E uma vez sendo corpo, alma e espírito, nós precisamos buscar a Deus em espírito, para que o nosso espírito controle a nossa alma, as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas insanidades, e para que o nosso corpo seja templo do Espírito, para que o nosso corpo respeite a ordem. O nosso espírito em contato com Deus controla as vontades da nossa alma para que nós não surtemos, nós não venhamos ficar loucos. E então, nesse momento, nós controlamos o nosso corpo. Mas eu não aguento ficar em casa. Não aguenta. Você não aguenta receber uma ordem mundial para se controlar, para ficar na sua casa, cuidando da sua família? Ah, mas eu não posso porque eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa que seja mais importante do que a sua vida, do que o propósito que Deus tem em sua vida. Como você tem renovado a sua mente? Como você tem renovado a sua mente e enchido o teu espírito? O que você tem feito nesse tempo na sua casa? Como você tem aproveitado esse tempo dentro da sua casa com a sua família? Que fala exatamente sobre a fé racional e a renovação da mente. Eu penso no tempo de crise. Porque o tempo de crise, para mim, é aquele tempo em que a minha fé é testada. Você já parou para pensar quando a sua fé é testada? Ah, não, mas a minha fé é maravilhosa, a minha fé é inabalável. Quando? Quando é que a sua fé é inabalável? Quando tá tudo bem, quando tá tudo de boa, quando você tá fazendo tudo segundo a vontade de Deus, ou quando está em crise? Quando é que a sua fé é inabalável? Você já se perguntou? Você já parou para se perguntar quando é que a sua fé é inabalável? Para eu ter uma fé inabalável, eu preciso entender que eu preciso estar firmado na palavra. Para eu estar firmado na palavra, eu preciso ler a palavra, e quando eu a entendo, o meu espírito absorve a palavra. E aquilo passa a fazer parte de mim, porque eu bebo da fonte de Deus. A fonte de Deus passa a me alimentar e eu passo a ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu consigo controlar as minhas vontades. Eu consigo controlar a minha alma e eu consigo controlar o meu corpo para que ele não faça bobagem. Agora, você tem dado conta disso? Será que você tem dado conta disso? Então, nesse tempo de coronavírus, nós vimos pessoas indo em farmácias comprar remédios que elas não estragam, que elas não precisam daquilo. Mas elas querem fazer um estoque. Elas querem estocar aquilo tudo, sabe para quê? Para se resguardarem. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você pode fazer estoque de comida, você pode fazer estoque de utensílio, de remer coisa. O único que te sustenta, o único que te alimenta, o único que te mantém de pé, o único que te dá vida é Jesus Cristo.
É só qual guerra seja, qual crise seja, qual problema tenha acontecido, pode estar acontecendo um apocalipse zumbi. No meio da crise, eu permaneço firme em Jesus Cristo. No meio da crise, o Espírito Santo de Deus continua me guiando no Evangelho. E esteja cheio do Santo Espírito de Deus a cada instante, querido. Glória a Deus por isso. Eu estou com medo? Sim. Eu estou assustado? Sim. Eu estou receoso, me cuidando para que nada aconteça? Sim, eu estou. Mas mais do que isso, eu estou confiante no Deus que eu sirvo. Mais do que isso, eu estou dando glória a Deus pela minha vida e pela oportunidade de continuar servindo a Deus. E eu tenho certeza que isso vai passar. Eu tenho certeza que isso vai passar e vai. Vai porque nós já sobrevivemos a coisas muito piores. Não porque somos capazes, mas porque nós servimos a um Deus de vitória. Então, quando você entrar na sua casa, lembre de fazer a sua parte, porque a sua fé, meu irmão, é racional. A sua fé, ela é racional, ou seja, eu entendo que eu sirvo a um Deus de misericórdia, mas eu preciso entender que a minha parte é me alimentar do Evangelho e continuar fazendo a minha, abraçar o cachorro, deitar na cama, contaminado e falar, não, Deus me guarda. Deus me salva, porque não adianta, pode cuspir na minha cara com o coronavírus que eu não vou pegar. Sabe o nome disso, querido? O nome disso é fé irracional e religiosidade. É porque você coloca a religião, você coloca os seus achismos na vontade, na frente da vontade de Deus. Mas cuidado. Cuidado com isso. Não faça isso. Não coloque o seu achismo e a sua vontade na frente da vontade de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que perece por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, o nosso povo não obedece. Obedeça, querido. Entrega sua mente a Cristo. Entrega o seu coração a Cristo. Entrega a sua vontade a Cristo. E permita que Ele faça tudo isso. Então, pega a Bíblia agora e abrir comigo em Romanos 12, 1, ok? Romanos 12, 1. Pega sua Bíblia e abre com a gente. Chegar uma hora que a gente vai surtar. E quando a gente surta, sabe o que acontece? Nós paramos de olhar para o lado. Nós paramos de olhar para o outro. Nós paramos de nos preocuparmos com quem nós amamos e passamos a olhar apenas para o nosso eu. Então, quem está com a Bíblia na mão, diz amém. Glória a Deus, a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo, o seu corpo, o meu corpo, que apresentei o vosso corpo por sacrifício. E não vos conformeis, não aceita, não acha que é normal, não leva numa boa. É isso que Paulo fala. Feita a vontade de Deus. Olha só esse final. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero que você entenda primeiro comigo, antes de aprofundarmos no assunto, sobre esses 3 versículos e o quanto um é condicionado ao outro. Olha como que isso é interessante. Olha como um versículo é condicionado ao outro. Primeira coisa, vamos começar do versículo 3. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense como vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, com a sua mente voltada para aquilo que liga a sua televisão, quando você recebe as notícias. Como você se comporta? Você vê o jornal e vê aqueles casos todos de infecção pelo Covid. Você enlouquece e se tranca no banheiro? Ou você olha para tudo aquilo e fala, a minha mente está em Cristo. Eu não vou me abalar, eu vou continuar buscando, eu vou continuar servindo o meu Deus, eu vou continuar olhando para a cruz vazia. Porque se a medida da nossa fé, e Paulo ele é tão sagaz, que quando Paulo fala aqui para a igreja de Roma, para os romanos, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, eu me pergunto, opa, qual é a medida da fé que Deus repartiu a cada um? Qual é a fé que Deus deu para você? Você já se perguntou? Qual é a fé que Deus deu para você?
que ele repartiu a cada um. Se ele repartiu a cada um, querido, quer dizer que cada um de nós temos um pedaço da fé, temos uma parte da fé. Qual tem sido o tamanho da sua fé para que você consiga perseverar, permanecer em tempos de crise? O nível de racionalidade, o seu nível de maturidade em Deus para vencer as batalhas. Meu filho, meu irmão, se você estiver com medo, se você estiver escondido, só assistindo série na sua casa, vendo porcaria, vendo o que não deve, sabe o que vai acontecer? Você vai enfraquecer o seu espírito. Você vai enfraquecer o seu espírito cada vez mais. E quanto mais fraco você tiver de confraternizar com eles e deixar de amá-los, não é por isso. Você não pode olhar para o externo e permitir que ele mude a sua vida. Você não pode fazer isso. Você não pode permitir que o externo te enlouqueça, até porque nós somos cheios do Espírito Santo. E quando há o Espírito Santo em nós, nós somos cheios de dentro para fora. É engraçado que quando nós somos cheios, quando eu bebo água, eu começo a beber água de fora para dentro. E então eu vou bebendo, até o meu estômago estar cheio. A diferença é que o Espírito Santo ele enche de dentro para fora. Vai enchendo aqui até Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos continuar aqui no versículo 1. Aqui no versículo 1 eu quero falar para você exatamente sobre o que Paulo fala para a igreja quanto ao culto racional. Paulo chama a atenção da igreja de Romanos para que aquele povo tenha um culto racional, ou seja, vocês precisam entender quem vocês estão servindo, servir de forma racional, porque enquanto você é tomado pelo Espírito Santo de Deus, a sua mente ela não fica de toda inconsciente, ela não fica. Porque você se lembra daquilo que Deus te falou. Você se lembra daquilo que Deus fez por você. Então você não fica inconsciente. Entenda isso. Quando o Espírito Santo fala com você, você absorve aquilo, a sua mente processa para que você coloque em prática, para que você domine a sua alma e o seu corpo. E então Paulo aqui, ele traz primeiro uma conduta para que eu tenha um culto racional. Eu só posso ter um culto racional quando eu entrego o meu corpo em sacrifício vivo. Olha só. Primeiro versículo. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso? Você já se perguntou o que é sacrifício vivo, santo e agradável? O sacrifício vivo, querido, é você se sacrificar dia após dia em busca de Deus, em busca de servir ao Deus. O sacrifício santo é de se manter santificado em qualquer momento. Você precisa se manter santificado, agradado de você. Deus tem se agradado de você, você está em obediência como um filho que obedece, respeita e ama e honra o seu pai. Quando eu me sacrifico em vida, quando eu estou santo, quando eu estou santificado na presença de Deus, agrado a Deus, quando eu honro a Deus, quando eu me sacrifico, existe culto racional. Sabe por quê? Deixa eu te falar por quê. Porque eu sacrifico o meu corpo. Eu agrado a Deus com a minha alma. Santificar o teu corpo, santificar a tua alma. Você precisa estar livre, conseguir controlar a sua mente, querido. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é só assim que nós vamos conseguir. E então, quando Paulo fala para aquela igreja, para a igreja de Romanos, no primeiro versículo eu entendo, agradarem ao Pai e se sacrificarem, para que vocês tenham uma fé racional, para que vocês alimentem a fé de vocês. E então eu vivo num momento que quando eu olho para a televisão, quando eu entro na internet, eu tenho um problema gigantesco sobre o que o mundo tem oferecido para fãs,
fazendo live, contando do seu dia a dia, falando o que eles têm feito. E pessoas, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 2 milhões de pessoas assistindo aquela live de um artista contando o seu dia a dia, como ensaia a música do momento, a música mais popular, a música pop do momento. E qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que as pessoas estão perdendo tempo, se alimentando e se enchendo de coisas fúteis, enquanto seus espíritos continuam vazios, enquanto as suas almas continuam descontroladas e as suas mentes perdem a sanidade. Quando eu perco a sanidade, querido, eu perco o controle. Quando eu perco a quarentena, a Globoplay liberou acesso total para que todas as pessoas assistam em casa na quarentena. Sites com conteúdos absurdos liberou conteúdo gratuito para você ver da sua casa. Pornografia, prostituição. Você tem noção que é aquilo que te alimenta, que mostra o que você tem feito, querido? E Paulo chama a atenção do povo da igreja de Romanos. Fiquem atentos para que vocês tenham uma fé racional. Fiquem atentos porque vocês precisam primeiro se sacrificar. Em tempos de crise, se eu não tiver uma fé racional, eu não me mantenho de pé. Em tempos de crise, se eu não tiver uma fé racional, eu não me mantenho de pé. Então, nós tivemos aqui um problema. A nossa conexão com o Instagram caiu, mas já estamos de volta. Então, se eu não me mantenho de pé em tempos de crise, o que vai acontecer? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou? Paulo chama atenção para isso. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Nós caímos aqui na conexão com o Instagram, mas já voltamos. Então preste atenção. Há um motivo da cruz estar vazia, e o motivo é que Cristo, aquele que morreu, que derramou sangue por mim e por você, de fato ressuscitou. E a chance é quando eu olho para mim, entendo que eu preciso me alimentar da palavra de Deus, e eu entendo que eu preciso cultuar ao Senhor de forma racional e compreender. Eu preciso compreender, querido, que é isso que me mantém firme na presença de Deus em tempos e como tem que agir, mas você não perde os sentidos. Sabe por quê? Porque o que te mantém de pé é a fé. O que te mantém de pé é aquilo que você acredita. É estar na presença do Deus Altíssimo. Quero convidar você para passar aqui para o próximo versículo. Vamos continuar o texto. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou o que é a fé racional? Você já parou para pensar sobre isso? O que é a fé racional? Forma que me move e que age em mim para que eu seja feito uma nova criatura. E isso só acontece pelo Espírito. Eu sou o primeiro transformado pelo Espírito, eu sou o primeiro transformado pelo Espírito Santo de Deus. Após eu ser transformado, eu domino a minha alma, como eu já disse, e então o meu corpo é sacrificado, porque eu sacrifico o meu corpo o tempo todo. E é só quando eu entendo isso que eu consigo compreender o versículo 2. É tão interessante que quando eu peguei esse versículo para estudar, o versículo 2, e eu olho para não vos conformeis com as coisas desse mundo, na maioria das vezes que você olha para esse versículo que fala não vos conformeis com as coisas desse mundo, eu tenho certeza que você fala, não, de fato você é nova criatura, de fato você tem que resistir ao banquete, às tentações, de fato, sem sombra de dúvida, mas a transformação de Cristo ao nosso entendimento raso da palavra. E aí eu passo a achar que, não, aqui Paulo está falando que eu não me conformo, mas é além disso. É muito além, porque aqui eu consigo compreender algo mais, querido. Aqui eu consigo compreender o processo de renovação de mente e eu continuo me conformando com as coisas desse mundo. Ué, como é que eu quero alcançar a... Nossa nação sofre, nossa nação está amedrontada, porque nós não conseguimos renovar a nossa fé, porque nós não compreendemos a outro patamar de entendimento da palavra de Deus. Querido, é a sua fé racional que vai levar você para outro patamar de entendimento da palavra de Deus.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Unir as angústias, eu não preciso ser corrompido, é diferente. Não vos conformeis, não ache que as coisas desse mundo façam parte de você, porque não fazem. As coisas desse mundo não fazem parte de nós. Mais do que isso, me transformar, eu tenho a minha mente renovada. Sabe como, meu irmão, minha irmã, que você vai ter a mente renovada quando você olhar lá para fora e falar assim: o mundo inteiro está em crise, o mundo inteiro está em crise, mas eu não aceito. Aceitar que faz com que eu mude a minha conduta e busque de forma racional a servir um Cristo. É mudando de conduta, querida, me transformando, é fazendo com que seja diferente. É isso. E então eu continuo. Agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós venhamos experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está disponível e ela está acessível. Tem um culto racional, Deus, ela vai passar, mas para que você possa colher os frutos depois, para que você possa acordar renovado, você precisa estar com a mente sã. Você precisa estar alimentado de coisas boas e não enlouquecer. Não se permitam enlouquecer. Não se permitam. Deus, ele quer exatamente isso. Nesse momento de crise, ele quer que você olhe para sua casa, ele quer que você olhe para sua família, ele quer que você olhe para sua nação e fale assim: ei, eu preciso entender que eu preciso ficar em casa. Eu preciso entender que eu preciso cuidar. Líder da juventude, líder do Legacy da Lagoinha Sede, em que ele fala que Deus, nesse momento de crise, ele está nos dando a oportunidade de olharmos para dentro da nossa casa e cuidarmos daqueles que são nossos. É tão interessante que a Bíblia fala que o nosso primeiro compromisso é em família. Até porque, querido, deixa eu te contar um segredo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia não é a história de um homem que morreu na cruz. Apenas isso, não. A história que consta aqui é a história de uma família. A história de um homem que o seu pai precisou entregar o seu próprio filho para salvar outras famílias. Para que as outras famílias voltassem para eles e fossem chamadas também de filho. Fez o jardim no Éden para que Adão morasse lá, deu para Adão um lar. E então Deus dá para Adão uma esposa, uma mulher, para que ele constitua uma família. Esse é o propósito de Deus. É família, querido. E nesse momento, Adão cai. Adão cai como marido de não cuidar da sua esposa. Eva cai a casa que criou para eles, para que eles recomecem. E Deus tem que ter um novo plano. E o plano é Jesus. É o Filho amado, limpo, imáculo, que vai nos salvar de qualquer peste, de qualquer doença, de qualquer guerra. E então o caminho daqui é o caminho de uma família segundo os olhos de Deus. Nós somos igreja. Nós somos a esposa de um Cristo que vai vir nos buscar. E mesmo em tempos de crise, mesmo trancado dentro de casa, nós continuamos a esperar por nosso Jesus. Nós continuamos a esperar pelo Jesus volta. Enquanto isso, a sua fé precisa estar racional. Você precisa estar são para entender os propósitos dele e continuar servindo onde quer que seja. E continuar servindo a sua casa. Me responde aqui. Você tem feito culto no lar? Você tem tirado um tempo de oração, de louvor? Tem conversado com a sua esposa? Você tem conversado com o seu esposa? Porque senão ele não ia fazer com que você ficasse em quarentena. Deus quer que você mate a saudade das pessoas que você ama, ou pelo menos deveria amar. E nesse tempo, olhar para aqueles, olhar para os seus pais, olhar para os seus filhos, irmão e irmã, e falar: ei, eu amo você,
Eu tô com você nesse tempo de crise. Ei, eu amo você, eu tô com você nesse tempo de loucura lá fora. E nós abraçados, unidos na presença de Deus, vamos vencer, porque não há outro caminho senão vencer. Sabe por quê, querido? Porque Jesus está conosco. E Ele é o único merecedor de toda glória, de toda graça. E é por isso que eu tô amigo em Efésios 4, 23. Efésios 4, 23, para nós continuarmos. Glória a Deus, tem os irmãos dando glória a Deus aqui, aleluia, Isabel. Rasgou no templo, no Santo dos Santos, quando Cristo morre na cruz, quando Cristo se entrega na cruz, sabe o que acontece? Sabe o que acontece ali quando Cristo se entrega na cruz? O véu que separa o Santo dos Santos rasga de cima acesso ao Santo dos Santos. Então deixa eu te falar uma coisa, não é porque a igreja está fechada que nós estamos fechados, porque nós unidos, nós somos igreja. Nós unidos, nós somos casa de Deus, e aqui agora nós estamos sendo casa, porque o nome do Senhor continua sendo altíssimo, querido. É esse o mais importante. Então vamos lá, pega lá para mim Efésios 4, 23. Efésios 4, 23. Diz assim. Não, 4, 20, vamos começar do 22. Efésios 4, 22 diz assim. O Instagram quase caiu, mas voltou. Vamos lá. Efésios 4, não importa o medo, você está cheio do Espírito Santo de Deus para vencer. E sabe por quê? Porque você olha para a cruz e sabe que a cruz está vazia, e a sua fé vem de um Deus que entregou o Filho morreu, ressuscitou e nos encheu com o teu Espírito Santo. Querido, não é a sua força, entenda isso. Não é a sua força, não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Se renove nele. O Senhor é comigo. Eu posso estar angustiado, mas Deus tira toda angústia. E nessa noite, é isso que eu quero. Nessa noite, a oração que eu fiz antes de entrar, antes de começar, é para que Deus tire toda a angústia do nosso povo. A oração que eu fiz antes de começar. E então, Paulo continua no versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Sabe esse Felipe que fala aqui com vocês? Foi criado segundo Deus, porque eu sou um novo homem, querido. Não importa. Creia nisso e entenda que você é uma nova pessoa. E quando você ligar a televisão, você vai olhar para aquilo tudo, vai ver aquela notícia toda e vai falar: Deus, o mundo está em caos, mas eu confio em Ti para mudar isso. Deus, eu confio em Ti para transformar isso, Senhor. E eu sei que vai mudar. Eu sei que isso vai acabar. E nós aguardamos na Tua presença. Nós aguardamos, porque vai mudar, querido. Isso vai acabar. Então olhe para o seu irmão que está aí do seu lado, para sua mãe e fala para ele: ei, vai acabar. A Rai não está aqui não, né? A Rai está lá dentro com a Cecília, mas eu vou falar para ela: amor, filha, vai acabar. Vai acabar, entenda isso. Vai acabar. E eu vou me revestir do novo homem, em justiça e retidão, procedentes. E para nós fecharmos, eu quero voltar no livro que nós estávamos no começo, né? Quero voltar com você aqui em Romanos, versículo 3. E então, já no finalzinho aqui, Romanos, versículo 3, para nós entendermos. Deixa eu pegar aqui. Abra comigo aí, Romanos 3. Porque pela graça que me foi dada, olha isso, querido, a graça que foi dada a nós, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo fala que Deus deu para ele uma graça e ele fala para vocês: não pense daquilo que convém, antes pense com moderação, tem de pé. É a fé repartida no começo que nos mantém de pé e firmes para que nós possamos
continuar e caminhar na presença de Deus. Essa fé. Nós precisamos o tempo todo renovar a nossa fé em Cristo. Se você já foi num culto muito abençoado e no final daquele culto você estava tão cheio que você queria sair orando em línguas, falando com as pessoas, falar, meu Deus, numa célula, num momento de confraternização. E aí você começa a orar, 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 e de repente Deus começa a falar com você, ei, você tá cheio, agora olha para o lado e ora para o irmão que está do lado precisando do teu abraço. Ei, você tá cheio, agora olha para o lado, para a pessoa que está do lado angustiada e fala com ela o que eu tenho para falar. E aí, de repente, você está sendo usado por Deus. Você se abraça a pessoa, não agora, tá, gente, em tempo de coronavírus, né? Mas em qualquer outro momento. E aí, quando Deus olha para você, querido, e aí vidas são curadas, a sua mente é renovada e há certeza no seu espírito de que você é usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando dá para o outro e falar, eu posso ser usado por Deus, não que eu seja capaz, mas porque Cristo me usa como canal a partir daqui, que eu passo a ser igreja. Querido, eu passo a ser igreja quando eu consigo me alimentar e transbordar para o outro. Eu quero te convidar verdadeiramente, eu quero te convidar a olhar para o lado e ver que quem está aí do sua atenção. Então, não fique com medo, não saia da presença de Deus, não faça isso. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, queridos. Se encha da presença dele. Eu quero te convidar a isso. Se encha de Deus. Se encha, esteja na presença dele. Permita que ele sare as suas dores. Mas para isso, entenda, você precisa ter uma fé racional, querido. Você precisa ter uma fé racional. Não tenha uma fé religiosa. Não tenha uma fé alucinada, não saia fazendo loucuras em nome de Deus, sabe por quê? Porque a maior loucura que precisou ser, eu sou uma nova criatura e eu tenho uma mente renovada, eu sou um servo. E a minha mente renovada no Espírito de Deus faz com que eu comande, eu controle a minha alma, para minha alma não sair de casa, para minha alma não fazer loucuras, para que eu vença, querido. É isso. É esse o caminho, querido. Eu quero te convidar a isso. Eu queria estar agora dando um abraço em alguém, eu queria estar dando glória a Deus, porque ele não habita apenas em templos, com portas abertas ou fechadas. Ele habita na minha e na sua casa. Então, nesse momento de crise, convida o Espírito Santo de Deus para estar na sua casa. Convida o Espírito Santo de Deus à porta e bate. Se você convidar, ele vai entrar e ceará contigo. Aproveita esse tempo de quarentena e faz, sabe o quê? Aproveita esse tempo de quarentena, querido. Monta a mesa. Monta a mesa do café da manhã. Montou a mesa do café da manhã. Chama as pessoas para comerem com você. Senta, tira um tempo de tranquilidade. Larga o telefone, 5 minutinhos. 20 minutinhos, desliga o Wi-Fi, senta na mesa com sua família, toma café junto, faz uma oração. Na hora do almoço, prepara o almoço, prepara a mesa, monta a mesa com sua família. Montou a mesa com sua família. Faça o seguinte, meu querido. Você montou a mesa, sentem todos ali. Sabe por quê? Quando sentarem todos à mesa, façam uma oração e falem, Senhor, ceia conosco, porque a minha casa é a sua casa. Eu convido o Senhor para estar aqui, Pai, porque é nosso querido. É isso que você precisa entender. Eu estou tendo um problema aqui no Instagram, mas nós já voltamos. Pessoal, nós estamos no Instagram ainda? Dá um ok para mim. Tá, ok. Então, é isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos continuar. Eu quero convidar você para nós fecharmos aqui. Eu quero te convidar aqui para abrir a sua Bíblia em Salmo. Abra sua Bíblia em Salmo 18:2 para nós fecharmos. Salmo 18. Como eu disse, nós vamos daqui a pouquinho encerrar a palavra. E encerrando a palavra, a gente vai tirar um tempinho para algumas perguntas,
coisa rápida para nós conversarmos um pouco, assim como fazemos no fim do culto. Nós tiramos um tempo para orar, nós tiramos um tempo para conversar e, em nome de Jesus, nós vamos continuar caminhando na presença de Deus. Então tá tudo certo, né? O Instagram continua também. Eu quero começar nos Salmos aqui. Salmos 18 é tão forte. Eu vou começar do primeiro versículo e eu vou ler um pouco de Salmos 18 para vocês. O meu salmo aqui, o título do meu, ele está assim: Vitória. Aqui, ó. Vocês vai dar para ver? Aqui, ó. O meu tá falando aqui. Entenda o que Cristo, já refletido aqui à sombra de Deus. Vamos ler? Eu te amo, ó Senhor, o meu Deus, o meu rochedo, o rochedo em que eu me refúgio, o meu escudo. Infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ah, sim, querido. Ele ouviu o meu clamor que lhe penetrou nos ouvidos, então a terra se abalou. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele o céu e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Calgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Para a tua repreensão, Senhor, peligroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tocou. Tirou-me de muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me, ó Senhor, segundo a minha justiça. Segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Querido, nesse tempo de crise, não continue na presença dele. Continue na presença dele e entenda que Cristo é contigo. Cristo é contigo, Cristo vai te livrar. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida.